Então, pessoal, vamos iniciar nossa correção do nosso PET volume 3 da semana 2 de Educação Física do terceiro ano dos anos iniciais do ensino fundamental da educação. Então, continuando aqui, a gente tem a unidade temática que é esporte, né? Essa é a ementa do nosso curso. Então, vamos ao que interessa. As atividades estão aqui, pessoal. Lembrando, como eu falei para vocês, toda leitura que a gente faz é importante a gente grifar e marcar o que tem de mais importante no texto, tá certo? Aqui eu já marquei aqui para vocês todos os itens e os enunciados que a gente tem de mais importante. Não é mesmo, pessoal? Então vamos lá. Para entender melhor, esporte de invasão. Vamos ler o texto aqui e vocês vão marcando em casa o que tem de mais importante, de acordo com o que eu já marquei aqui para vocês. Esportes de invasão são aqueles esportes que trabalham a capacidade de uma equipe introduzir ou levar uma bola a uma meta ou setor da quadra ou do campo defendida pelos adversários. Exemplo, gol, cesta, touchdown, etc. E simultaneamente protegendo o próprio alvo ou a parte do campo. Tá vendo? Então, os esportes de invasão, a gente já tem alguns exemplos aqui. Essa primeira atividade, o que pediu? Conhecendo agora o conceito de esporte de invasão, você saberia dizer quais outros esportes conhece que são de invasão? É uma resposta pessoal, né? De acordo com o que a gente já leu aqui, vocês já podem colocar aí. Por exemplo, eu coloquei para vocês: o basquete é um esporte de invasão, futsal, handball, dentre outros, né? Futebol de campo, voleibol, tem vários outros esportes, principalmente os coletivos, são de invasão, tá certo, turma? Então vamos lá. Tem a parte aqui agora, vamos brincar com os esportes de invasão, completando a cruzadinha. Tem a cruzadinha aí, tenho certeza que vocês fizeram e acertaram também. Pode ser que vocês conseguiram encaixar outro esporte aí, mas eu acredito que são estes mesmos, tá certo? Temos o handball, não é mesmo? Temos o basquete, temos o futebol e o golfe. Tá passando uma casinha aqui a mais, um quadradinho que está sobrando aqui, não tem problema não, viu, turminha? Se vocês acharam outro esporte aí que encaixaram aí na cruzadinha, ótimo também. Professor Fred encontrou esses esportes aí, tá certo? Vamos continuar. Agora vamos lá para dois. Agora vamos conhecer um pouco sobre o basquete 3x3. O basquete 3x3 surgiu no final dos anos 80, popularizou-se nos Estados Unidos, chegando aos poucos em outros países. Por ser um esporte considerado democrático, é muito prazeroso de se praticar, vem crescendo a cada dia no Brasil. As primeiras competições do chamado Street Basketball, para nós o basquete 3x3, aconteceram nos Estados Unidos. Foi testado em quadra coberta a primeira vez em Macau, nos Jogos Asiáticos, no ano de 2007. Mais tarde, em 2010, o 3x3 fez a sua estreia nos Jogos Olímpicos da Juventude 2010, na Singapura. Fonte Sportland, né? De onde foi tirado o texto, tá certo? É a fonte do texto. Fará parte das modalidades das próximas Olimpíadas no Japão, que aguarda a pandemia da Covid-19 passar para ser remarcada. Então, turma, a gente tem aqui o basquete, street basquetebol ou basquete 3x3, né? Agora a gente já conheceu de onde que ele surgiu, tá certo? Aí tem o Saiba Mais aqui também. Vamos continuar então a leitura aqui para a gente terminar. Esse esporte surgiu a partir da prática nas ruas e tem como características principais a disputa acirrada no placar e a participação dos jogadores com as jogadas e dribles de efeito, sempre ao som de muito hip hop e apresentações de danças. No streetball, o mais importante não é só fazer pontos, mas também realizar dribles melhores que o adversário. Olha para você ver as partes mais importantes do texto que eu coloquei aqui para vocês. Tá vendo que interessante? O esporte é praticado nas ruas. Outro fato interessante também, que as jogadas e os dribles de efeito são tão importantes ou até mesmo mais importantes que os próprios pontos. E eles jogam também ao som de muita música, principalmente o hip hop, né? Os adolescentes, os jovens gostam do hip hop, desse tipo de dança. O importante, igual eu falei com vocês, o streetball não é só fazer pontos. O importante é fazer os dribles de efeitos e embelezar o jogo. Esse que é importante do streetball, beleza? Ou basquete 3x3. Aqui tem as regras, não é mesmo? Vocês podem fazer essa leitura das regras aí, lembrando que na educação física a gente pode adaptar todas as regras de qualquer esporte, tá certo? A gente tem que se adaptar à nossa realidade para levar para vocês o melhor do esporte possível
na nossa realidade que a gente tem na sala de aula. Cada professor tem a sua realidade na sua escola. Tem escolas que não têm quadras, tem escolas que têm quadras, mas não são cobertas, tem escolas que não têm quadras de forma alguma. Os professores trabalham no pátio, né? No pátio, perto da sala de aula, ou em algum espaço da escola aí. É muito difícil a realidade no Brasil hoje, mas a gente tem que ter a sabedoria para adaptar o melhor possível para atender vocês, nossos alunos. 3. Como vimos, o basquete 3x3 é um esporte de muita habilidade motora. O legal do esporte é dar dribles bonitos e jogadas diferentes. Tá vendo, pessoal? Marquei para vocês. O legal do basquete 3x3 é dar dribles bonitos e jogadas diferentes. Isso que é o mais bacana, o mais interessante de se ver na prática desse esporte. Vamos praticar um pouco dos movimentos do basquete? Pegue uma bola em sua casa e mãos às obras. Aqui tem o manejando a bola, né? Conforme eu já expliquei para vocês no vídeo anterior. Vocês podem tentar fazer em casa esses exercícios, viu? Quem tiver bola, tenta fazer. Quem não tiver, se Deus quiser, logo logo a gente vai estar retornando às aulas presenciais e você pode executar esses movimentos aí com seu professor de educação física, tá certo, turma? E aí, você gostou? Agora que já experimentou alguns movimentos básicos do basquete, crie 3 movimentos diferentes. Desenha e descreva-os em seu caderno. É uma resposta pessoal também, viu? Você vai fazer o desenho bem ilustrativo aí no seu caderninho de educação física, viu? Vai tentar fazer a prática em casa, se conseguir, vai ser ótimo. E essa foi a nossa correção do PET, volume 3 da semana 2 de Educação Física do terceiro ano, tá certo, turma? Então, fiquem com Deus, um abraço, professor Fred Fernandes com vocês.